Turma, bom dia. Estamos aqui de novo, a Escola Municipal Alzira Araújo, em nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Simone Januário. Essa aula é para o oitavo ano e é a nossa aula de número 5. Que vocês sejam sempre muito bem-vindos. Vamos continuar hoje com nossa reflexão sobre as classes gramaticais. Isso aí. Classes gramaticais, classes de palavras. Lembram? Nós começamos a revisar isso na aula passada. E vamos pensar, que é o que agora, a partir do oitavo ano, interessa para a gente, as relações travadas entre essas classes durante a composição dos discursos. Já falamos na aula passada que as classes de palavras, quando são usadas para compor um discurso, compor uma frase, uma oração ou um período, elas travam uma relação entre si. E são essas relações que vão interessar para a gente a partir de agora. Hoje, nós vamos dar continuidade sobre essas relações, falando sobre o verbo. Vamos lá? Para que nós comecemos, eu vou pedir que vocês interajam comigo mentalmente, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui um quadrinho com várias palavras soltas. E eu queria que mentalmente vocês pensassem comigo sobre essas palavras. Vamos ver que são palavras variadas, que num primeiro momento uma não tem nada a ver com a outra, e vamos ver como mentalmente nós formaríamos frases ou orações a partir dessas palavras. Tudo bem? Na primeira coluna, nós temos as palavras bola, beijo, dia, pé, cadeira. Na segunda, bonita, planeta, frio, doce, pintura. Na terceira coluna, rosa, caiu, cansado, quebrou, nublado. Na quarta coluna, está, livro, caneta, chovia, li. E na última coluna, dava, saudades, triste, murcha, senti. Vocês percebem que vocês conhecem essas palavras já de muito tempo e que o tempo todo vocês utilizam essas palavras, combinando essas palavras entre si para poder dar sentido, para vocês poderem se comunicar, falarem o que querem. Por exemplo, eu não posso reunir as palavras bola, beijo, dia e querer um sentido, querer passar alguma informação através delas, certo? Mas eu posso, por exemplo, pegar a palavra bola, colocar a bola murcha, que está aqui na última coluna, caiu. Faria sentido, não faria? Assim como eu poderia dizer, por exemplo, o planeta sente saudades do frio. Vocês percebem como eu preciso colocar essas palavras numa determinada ordem para que faça sentido? Se eu falar para vocês a cadeira caiu, vai fazer sentido totalmente. E vocês vão conseguir entender que a cadeira é uma combinação nominal, ou seja, eu tenho um determinante e um nome, que é um artigo e um substantivo, e em seguida eu vou ter a palavrinha que está me indicando o que aconteceu com essa cadeira, ou o que foi feito com ela, ou o que ela fez. Nesse caso, caiu, algo que aconteceu. Isso aí indica uma ação sofrida pela cadeira. Se eu disser, por exemplo, é, o planeta cansado, o planeta cansado, eu consigo entender que eu tenho um nome ou uma combinação nominal a partir de um determinante, um nome e uma característica desse nome, que seria um artigo, um substantivo
e um adjetivo. Então, quando eu faço essas combinações, é que é possível que eu me comunique e que eu passe mensagens que vão fazer sentido. Tudo bem? No slide anterior, eu fiz para vocês uma demonstração revisando outras classes, como substantivo, adjetivo e artigo, que nós vimos na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos procurar focar no verbo e nas relações dele com essas outras classes que foram revisadas com vocês. Para ilustrar isso, eu trouxe um poema pequenininho, tá? Que eu vou ler aqui para vocês. E aí nós vamos vamos dar uma olhada nesse poema para dar o foco na classe de palavras que nós queremos ver hoje. Tudo bem? O nome do poema é O Verbo no Infinito. E esse poema é de Vinícius de Moraes. Ser criado, gerar-se, transformar, o amor em carne e a carne em amor. Nascer, respirar e chorar e adormecer, e se nutrir para poder chorar. Para poder nutrir-se e despertar, um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir, e começar a amar e então sorrir para poder chorar. E crescer, e saber, e ser, e haver, e perder, e sofrer, e ter horror de ser e amar, e se sentir maldito, e esquecer tudo ao vir um novo amor, e viver esse amor até morrer, e ir conjugar o verbo no infinito. Bonito, né? Vinícius de Moraes, ele é um dos poetas brasileiros mais conhecido no mundo, e o tema principal dos poemas dele era o amor. E esse aqui é um deles. Só que eu trouxe esse poema porque, se vocês prestarem atenção, ele tem como título o verbo, e o verbo no infinito. O que significa o verbo nesse poema? A ação, ou sentir, no infinito, ou seja, agir sempre, sentir sempre, estar sempre. Então, é uma proposta de que você esteja sempre atuando, porque o verbo, dentro da nossa língua, ele representa isso. Ele representa ação, ele representa aquilo que você pratica, mas ele representa também o seu estado, não é? A maneira como você, ou o outro, ou as coisas estão, como aparecem, como se parecem. E ele pode também indicar fenômenos que são naturais e que não dependem de um ser atuante ou de alguém agindo para que aconteça. Então, aqui, o nosso poeta, ele apresenta o amor exatamente dentro da condição de verbo, dentro do fazer, do ser e do estar e do sentir, mas também dentro do natural, do fenômeno, daquilo que acontece, independente de você querer. Tudo bem? Vamos prosseguir? O nosso verbo no infinito, que é o poema, está aqui para ilustrar. Nós vamos voltar nele daqui a algumas aulas, tudo bem? Vamos pensar agora nos conceitos e descrições de verbo que vocês tiveram acesso lá desde o 3º, 4º ano escolar até hoje. E vamos ver o que esses conceitos trazem para a gente. Tudo bem? Bem, o verbo é uma das classes mais importantes da nossa língua, pois ele será a palavra central ou o núcleo de qualquer oração. E para ajudar a identificá-lo ou descrever o que é um verbo, podemos observá-lo e descrevê-lo por diferentes aspectos. Vamos ver agora que aspectos são esses. Nós estamos acostumados a ouvir falar do verbo, a sermos ensinados e a repetir
diferentes aspectos dessa classe de palavra e, ao mesmo tempo, algo que deixa a gente confuso. Hoje nós vamos entender o seguinte: todos esses aspectos dizem respeito à conceituação do que é um verbo, tanto o aspecto semântico, como morfológico, como sintático. E o que é cada um desses aspectos? Vamos lá. Semanticamente, ou seja, no que é o significado da palavra verbo, o sentido dela, nós sabemos que ele é a palavra que expressa estado, ação ou fenômeno da natureza e que é próprio de um verbo evocar um processo, ou seja, o desenrolar de eventos para os quais podemos identificar seu início e seu fim. Então, isso é o significado da palavra verbo. É a palavra que indica, que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza e que expressa também o desenrolar de um acontecimento com seu início, meio e fim, no seu presente, no seu passado e no seu futuro. Morfologicamente, que é aquilo que diz respeito à forma do verbo, ao que nós vemos, vamos saber e precisamos saber que eles se flexionam em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. E aí, mais para frente, nós vamos estudar mais a fundo um pouco essas flexões. E é a classe gramatical mais rica em variações da forma, porque é através dessas variações que serão identificados o momento, o modo e todos os outros aspectos relacionados à produção do discurso. O que isso quer dizer? Vocês já devem ter visto algumas vezes o verbo quando falamos em conjugação do verbo. Aí estão lá as pessoas do discurso e você tem que adequar esse verbo a cada uma daquelas pessoas no tempo pedido e no modo pedido. Isso significa que cada flexão do verbo, ou seja, se eu usar eu falo, eu falei, eu falava ou eu falarei, eu vou estar dizendo, através dessas formas, através dessa morfologia, eu vou estar dizendo coisas diferentes com o mesmo verbo. Eu falei quer dizer que eu já acabei de falar, que a ação já aconteceu no passado. Eu falava uma ação que acontecia em algum momento, ao mesmo tempo que outra, mas também no passado. Eu falarei, através dessa outra terminação, dessa outra flexão do mesmo verbo, eu vou estar indicando algo que ainda vai acontecer. Tudo bem? Então, as diferentes formas do verbo me indicam também diferentes expressões, mensagens ou comunicações diferentes. E nós temos ainda o aspecto sintático, que é o que diz respeito à função do verbo, ao para que ele serve dentro de uma oração. E aí é importante nós sabermos que as orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. E ele é o elemento central de qualquer oração e vai funcionar sempre como núcleo do predicado. Ou seja, ele vai ser sempre o núcleo, o elemento central daquilo que nós queremos falar. O predicado é sempre a mensagem passada e o verbo vai ser sempre o elemento central dessa parte da oração. Tudo bem? Vamos seguir? Observem as construções a seguir para poder trazer para vocês alguma nitidez maior sobre essas relações das quais estamos falando. Mas que fique claro para vocês que isso não vai terminar aqui, tá? A gente está fazendo passo a passo para que consigamos chegar mais lá na frente com tudo bem mais mastigado, bem mais explicado para vocês. Observem só essas construções. O presidente brasileiro desdenha a ciência. Observe que eu tenho uma construção nominal formada por um artigo, um nome e um adjetivo. E, por último, no final, uma outra construção nominal, a ciência. E aí eu preciso estabelecer uma relação entre essa primeira construção nominal e essa última. É onde entra o meu elemento central, o meu verbo, que vai me informar o que esse agente
fez em relação à ciência, em relação a outra construção nominal. Nesse caso, a informação aqui, a informação principal é que ele desdenha, é que ele desacredita, é que ele não leva a sério a ciência. Tudo bem? Na próxima construção, o presidente brasileiro, mais uma construção nominal, prestem atenção, artigo, substantivo e adjetivo. Formou uma única construção, um único elemento nominal. Esse elemento nominal aqui, ele representa alguma entidade do nosso mundo que nós queremos passar uma informação sobre. Que informação é essa? É a de que ele falou. A ação que ele praticou aqui, nesse caso, é a da fala. E o que ele falou? Aí eu tenho um outro complemento, que é representado novamente por um elemento nominal, por um substantivo. Falou besteiras. Percebem a relação que vai sendo construída entre cada um desses termos? Vamos para o próximo. A população, mais um elemento nominal, e percebam a posição que ele vai ocupar sempre, que é a posição de quem está atuando, de quem age, de quem pratica a ação que vem depois. Qual é a ação da população? Chorava. Lá no passado, uma ação contínua e no passado, chorava. E eu quero dar destaque para isso. Então, eu vou dizer o que ou por que essa população chorava. Seus falecidos. Eu posso acrescentar várias informações aqui. Eu posso acrescentar, em 2021, a população chorava seus falecidos. Eu posso acrescentar, no passado, a população chorava seus falecidos. Mas cada informação que eu acrescentar vai construindo uma relação com os elementos que já estão na oração. Tudo bem? Nosso último exemplo. O Brasil, e aqui ele aparece como elemento nominal agente. O que acontece, ou o que o Brasil faz? Ele não encontra. Percebam que o elemento central é sempre o verbo, a classe da qual nós estamos falando hoje. Tudo bem? Ele não encontra. O que ele não encontra? Um caminho. Novamente, eu tenho um elemento nominal com um verbo ou um elemento verbal acompanhando e finalizando com outro elemento nominal. Nós fizemos aqui frases, orações simples, tá? Para que vocês entendam como funciona essa relação. E aí, mais para frente, nós vamos ver que conforme nós formos acrescentando informações, a minha comunicação fica mais completa. Mas essa função central do verbo, ela não vai mudar. É ela quem vai passar as informações a respeito dos agentes ou a respeito dos elementos nominais. Tudo bem? Aqui eu trouxe para vocês as referências de materiais que eu usei para trazer essa aula para vocês e de sites que vocês podem acessar para tirar dúvida, para ler sobre o assunto, para assistir aulas que vão ajudá-los a ficarem mais feras nesse assunto. Tudo bem? Então, está aí disponível para vocês as referências. Ficaremos por aqui. Na próxima aula, falaremos sobre estrutura de alguns gêneros textuais e daremos continuidade aos assuntos referentes às relações das nossas classes de palavras dentro desse texto, dentro desses gêneros textuais. Eu vou pedir a vocês que não esqueçam de, no final da aula, rolarem um pouquinho a página, clicarem lá no link que está na descrição do vídeo, para que vocês acessem o formulário, realizem as atividades propostas, tudo bem? E marquem assim a presença de vocês nessa aula. Um beijo e até a próxima. Ficamos por aqui.